Salve espectadores do canal! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um lançamento da editora Mauad X que vocês já viram aqui no canal, se vocês assistiram nosso vídeo sobre a historiografia da Revolução Russa. Sim, eu sei que alguns de vocês não aguentam mais ouvir falar em Revolução Russa aqui, mas é que o mercado editorial brasileiro trouxe muitos livros de Revolução Russa esse ano, tanto de autores de fora quanto de autores brasileiros, como é o caso desse livro. O livro de hoje é 100 anos depois, a Revolução Russa de 1917, organizado por Philippe Demier e Márcio Laura Monteiro. O Philippe Demier é professor da UERJ e o Márcio se doutorou em História na UERJ e pesquisa a historiografia das revoluções do século XX. A primeira coisa que eu devo dizer sobre esse livro, para quem entende que essa informação pode ser relevante, é que em geral o livro não apresenta nem uma perspectiva totalmente positiva, nem totalmente negativa desse evento. Ele tende a seguir a perspectiva da historiografia revisionista que surgiu na década de 1960, que eu citei no vídeo sobre historiografia da Revolução Russa, caso você ainda não tenha visto. Esse livro tem uma postura crítica aos problemas da Revolução, mas ainda assim uma crítica à esquerda, e não necessariamente uma esquerda reformista. Em geral, me parece, e isso é só uma percepção minha, vocês podem discordar, que a maioria dos autores entende a Revolução Russa como algo inicialmente necessário e positivo, no que concerne às intenções que pautaram essa revolução, mas que ela teria se degenerado, por assim dizer, e seguir um caminho equivocado. Apesar disso, boa parte dos críticos da revolução, especialmente os mais conservadores e mais comprometidos politicamente com o lado ocidental da Guerra Fria, são bastante criticados por esse livro, muitos dos quais estão no mercado editorial brasileiro. Esse livro não é um daqueles livros comemorativos de ensaios de opinião. Ele é uma tentativa de fazer análises teóricas e críticas sobre os temas que cada autor escolheu. São 10 capítulos fora apresentação. O primeiro capítulo foi escrito pelos organizadores e tenta analisar quem seriam os críticos da Revolução Russa hoje, e tentam revidar alguns argumentos que eles entendem como equivocados, como a equiparação de Lenin e Stalin ou Stalin e Trotsky. Os autores inclusive citam nominalmente alguns autores quando fazem a crítica, como é o caso de Robert Service, que vocês viram aqui no canal naquele vídeo sobre o livro Trotsky, uma biografia. Márcio Monteiro e Demian Mello escrevem o capítulo 2 para falar sobre a historiografia da Revolução e os ciclos do revisionismo anticomunista. Não confundir com os revisionistas da década de 1970, que eram o contraponto aos anticomunistas. Entre os autores criticados está Robert Geletley, por exemplo, que vocês também viram aqui no canal naquele vídeo sobre o livro A Maldição de Stalin. Ou seja, para todo mundo que viu aqueles vídeos e ficou reclamando que queria ver livros que fizessem um contraponto a eles, tá aqui um livro. O capítulo 3, escrito por Valério Arcari, fala do que ele classifica como 3 paradoxos das revoluções socialistas do século XX. O primeiro seria o fato de que, fora a Revolução Russa de Outubro, nenhuma outra revolução socialista do século XX teria tido o proletariado como sujeito social. O segundo, que o capitalismo se recuperou em todos os contextos onde a propriedade privada dos meios de produção chegou a ser expropriada, apesar de que em cada caso o capitalismo se recuperou com suas particularidades. O terceiro, que as revoluções pós-Muro de Berlim não se transformaram em revoluções sociais. O capítulo 4, de Raquel Varela, fala sobre a relação da Primeira Guerra Mundial com a Revolução. O quinto, escrito por Kevin Murphy, tenta fazer um resumo da história da Revolução, enquanto o sexto, de Marcelo Badaró Matos, fala sobre os debates dos líderes da época sobre consciência de classe e outros temas relacionados. O capítulo 7, do Philippe Demier, fala sobre a teoria do desenvolvimento desigual e combinado, formulada por Trotsky, enquanto o oitavo fala dos processos de transição econômica, desde a Revolução até a NEP, e foi escrito por Marcelo Carcagnolo. O nono fala sobre a crítica antiprodutivista de Evgeny Pachukhanis, a partir de um debate entre direito e marxismo. E o último fala sobre a nostalgia soviética na Rússia contemporânea. Caso tenha se interessado, aqui embaixo eu coloquei um link para compra. Se você leu o livro e quiser fazer uma correção ou sugestão, fique à vontade. Se algum dos autores ver esse vídeo e quiser complementar ou corrigir o que eu falei, pode comentar aqui embaixo também. Não se esqueçam de se inscrever no canal, olhar a nossa página no Apoia-se e fiquem de olho que semana que vem tem mais uma dica de livro. Muito obrigado e até a próxima!